Nova York, a cidade que nunca dorme, é um lugar onde a história e o mistério caminham de mãos dadas. Desde suas vibrantes ruas até seus emblemáticos edifícios, cada canto parece guardar um segredo esperando para ser revelado. Que mistérios se escondem nesta metrópole cheia de vida e energia? Que histórias inquietantes e fenômenos inexplicáveis ocorreram em suas ruas? Ao longo dos séculos, muitos tentaram desvendar os enigmas que cercam esta fascinante cidade. Desde desaparecimentos inexplicáveis até encontros com o sobrenatural, Nova York é um verdadeiro imã para o desconhecido. Você consegue imaginar um lugar onde a realidade se mistura com a fantasia, onde os ecos do passado ressoam nas paredes dos edifícios? Essa é a essência de Nova York, um cenário que foi testemunha de eventos que desafiam a lógica e a razão. Entre suas infinitas histórias, algumas se destacam por sua intensidade e mistério. Você sabia que no século XVII, um famoso explorador, Henry Hudson, desapareceu sem deixar rastro durante uma expedição? Seu destino continua sendo um enigma que intriga historiadores e curiosos igualmente. E o que dizer de Elisa Lam, cuja estranha desaparecimento em um hotel da cidade deixou mais perguntas do que respostas? Sua história, marcada pelo mistério e pelo inexplicável, continua a capturar a atenção de quem busca entender o que realmente aconteceu. Mas não são apenas os desaparecimentos que fazem parte desse obscuro emaranhado. Nas entranhas de Manhattan, um antigo poço em Soho foi relacionado a rituais ocultos e assassinatos. Que segredos guarda este lugar? E quem foram suas vítimas? No Central Park, os sussurros de um fantasma conhecido como a Mulher Cinza foram relatados por aqueles que se aventuram entre suas árvores ao cair da tarde. É possível que o passado ainda caminhe entre nós? Os relatos de túneis abandonados no metrô, onde se diz que se podem ouvir ecos de trens esquecidos, acrescentam outra camada ao mistério da cidade. E como esquecer o desaparecimento do voo 441? Um avião militar que simplesmente se desfez no ar, deixando todos se perguntando o que poderia ter acontecido? Cada história, cada acontecimento é um fio no vasto tapete de Nova York. A casa do número 14 da West 10th Street, considerada a mais assombrada da cidade, é apenas mais um exemplo de como o inexplicável se entrelaçou com a vida cotidiana de seus habitantes. As lendas urbanas, como a do vagão perdido do metrô que aparece apenas em noites selecionadas, contribuem para a atmosfera de mistério e curiosidade que envolve a cidade. E o que dizer da ponte do Brooklyn? Alguns afirmam ter visto figuras luminosas cruzando-a em noites de neblina, deixando os testemunhos se perguntando se são visões de outro mundo. A maldição do edifício Dakota, onde tragédias seguiram seus ocupantes, é outra história que nos lembra que o passado pode deixar uma marca indelével no presente. Cada canto de Nova York é um lembrete de que a linha entre o real e o fantástico pode ser mais fina do que pensamos. As histórias daqueles que desapareceram, os fenômenos inexplicáveis e os segredos ocultos nos convidam a explorar um mundo onde o desconhecido e o histórico se entrelaçam. Nesta cidade, sempre há algo mais a descobrir. E cada mistério é uma porta aberta para o insólito. Você se atreve a cruzá-la? O desaparecimento do artista Henry Hudson é um mistério que fascinou historiadores e curiosos por séculos. Quem era realmente este homem que deu nome ao famoso Rio de Nova York? Nascido em 1579. Henry Hudson era um explorador inglês que buscava uma rota para a Ásia navegando para o oeste. No entanto, sua viagem o levou a descobrir a impressionante paisagem que agora conhecemos como Nova York. Mas o que ocorreu em 1611 durante sua última expedição que levou ao seu misterioso desaparecimento? Hudson zarpou em um barco chamado Half Moon, acompanhado por sua tripulação em busca de novas terras e riquezas. Mas o que começou como uma aventura emocionante se tornou uma viagem cheia de tensões e incertezas. À medida que avançavam, as relações com sua tripulação começaram a se deteriorar. Poderia ser que a ambição e a busca por glória levaram a um trágico fim? Os registros históricos são escassos e fragmentados. Sabemos que, após vários meses explorando a costa do que hoje é Nova York, Hudson e sua tripulação se encontraram presos em um gelo implacável. As tensões atingiram seu ponto máximo. E em um ato de desespero, alguns membros da tripulação decidiram se rebelar. Em uma reviravolta surpreendente, Hudson foi deposto e abandonado em uma pequena embarcação junto com seu filho e alguns leais. Onde foi parar Henry Hudson? As teorias sobre seu destino são tão variadas quanto intrigantes.
Alguns acreditam que ele pode ter sobrevivido e encontrado abrigo entre as comunidades indígenas locais. Outros sugerem que seu barco foi arrastado pelas correntes e que sua vida terminou no frio e vasto oceano. Mas o que realmente intriga os pesquisadores é a falta de evidência concreta. Por que não há mais informações sobre seu paradeiro? Através dos séculos, seu desaparecimento tem sido objeto de numerosas especulações e teorias. Alguns dizem que ele foi vítima de uma conspiração, enquanto outros acreditam que sua busca por novas terras o levou a um destino desconhecido. Até onde chegaria um homem por sua ambição? A história de Hudson deu origem a uma série de relatos que se entrelaçam com a lenda, fazendo com que sua figura se torne um símbolo da exploração e do mistério. Apesar de seu desaparecimento, o legado de Henry Hudson perdura. Seu nome está gravado no mapa e na história de Nova York, mas seu destino continua sendo um enigma. É possível que seu espírito ainda vagueie pelas águas do rio que leva seu nome? Muitos dizem que sentiram sua presença nos lugares onde costumava navegar. Esta história nos convida a refletir sobre a natureza humana. O que levou Hudson a seguir em frente apesar das adversidades? O que seu desaparecimento nos diz sobre a busca pela verdade e a exploração? Esses questionamentos nos levam a questionar a linha entre a história e a lenda, e como o tempo pode transformar os fatos em relatos míticos. O desaparecimento de Henry Hudson é um lembrete de que, na busca por respostas, muitas vezes encontramos mais perguntas. Sua vida e seu destino se tornaram uma parte integral do folclore de Nova York. Um testemunho de que, às vezes, o desconhecido é mais fascinante do que o conhecido. As águas do rio Hudson podem guardar segredos que jamais conheceremos, mas sua história continuará intrigando as futuras gerações. No final, a busca pelo destino de Henry Hudson se assemelha à própria busca do homem pela aventura e pelo descobrimento. Em cada canto de Nova York, há ecos de sua história, e talvez em cada onda do rio se ouça um sussurro do passado. A vida de Hudson nos ensina que, embora desapareçamos, nossas ações e sonhos podem perdurar ao longo do tempo, à medida que continuamos explorando os mistérios de Nova York. Lembremos que cada história tem múltiplas camadas. O desaparecimento de Henry Hudson não é apenas um relato de um explorador perdido, mas um reflexo da incessante busca da humanidade por entender seu lugar no mundo. Quantos mais mistérios nos esperam na vasta história desta cidade? A resposta se encontra nas sombras de suas ruas, nas correntes de seus rios e nas lendas que ainda perduram. O enigma de Elisa Lam capturou a atenção de muitos, tornando-se um caso que desperta curiosidade e mistério. O que levou essa jovem canadense a se comportar de maneira tão estranha em um hotel de Nova York? Elisa, uma estudante de psicologia, chegou à cidade com a esperança de descobrir novas experiências, mas sua viagem logo se tornou sombria e desconcertante. Em janeiro de 2013, Elisa se hospedou no famoso Hotel Cecil, um lugar conhecido por sua história sombria. Desde o início, suas ações eram inquietantes. Os vídeos de segurança a mostram vagando pelos corredores, falando sozinha e fazendo gestos estranhos. O que estava acontecendo em sua mente naquele momento? Ela se sentia perseguida por algo ou alguém? As imagens se tornaram virais e o público ficou preso ao mistério de seu comportamento. À medida que os dias passavam, a preocupação com Elisa cresceu quando ela parou de se comunicar com sua família. Sua ausência levou a uma busca intensiva por parte da polícia e dos funcionários do hotel. As perguntas começaram a surgir. Onde ela poderia estar? Por que ninguém a havia visto sair? O mistério se aprofundou ainda mais quando, após vários dias de busca, seu corpo foi encontrado em um tanque de água no telhado do hotel. Imagine o horror e a confusão dos hóspedes que, ao descobrir a notícia, começaram a questionar tudo o que sabiam sobre o lugar onde estavam hospedados. Como Elisa poderia ter chegado a esse tanque? A água que consumiam estava contaminada e a notícia se espalhou rapidamente. As teorias começaram a florescer, desde a possibilidade de um acidente até especulações mais sombrias sobre uma possível conspiração. Os resultados da autópsia revelaram que Elisa Lam havia morrido por afogamento, mas o relatório também destacou que ela estava sob a influência de um medicamento antidepressivo. Isso poderia ter afetado sua percepção da realidade? As especulações sobre seu estado mental se intensificaram e a história adquiriu um tom ainda mais trágico. A jovem havia compartilhado suas lutas com a saúde mental em seu blog, o que levou muitos a se perguntarem se havia algo mais profundo por trás de seu comportamento errático. No entanto, a história não termina aí.
O Hotel Cecil tem uma longa história de tragédias e eventos inquietantes, o que atrai tantas almas perdidas a este lugar. Alguns afirmam que é um centro de atividade paranormal, enquanto outros acreditam que o próprio hotel tem uma energia sombria que afeta aqueles que ficam lá. As lendas urbanas sobre a presença de fantasmas e espíritos inquietos no hotel alimentaram ainda mais o mistério em torno do desaparecimento de Elisa. Os fóruns de discussão e redes sociais começaram a se inundar de teorias sobre sua morte. Alguns sugeriram que ela poderia ter sido vítima de um jogo macabro, enquanto outros acreditaram que ela havia sido assassinada. A falta de evidências conclusivas deixou muitos em um estado de incerteza. É possível que haja forças desconhecidas operando por trás desse evento. A busca por respostas se tornou uma obsessão para muitos. As redes sociais se encheram de comentários e teorias sobre a conexão de Elisa com outros mistérios não resolvidos, até mesmo alguns sugerindo vínculos com seitas ocultas. A ideia de que sua morte poderia ser parte de algo maior do que ela mesma se enraizou na mente dos seguidores do caso. Há realmente algo mais nesta história do que os olhos podem ver? A fascinação pelo inexplicável se apoderou do público. O caso de Elisa Lam transcendeu seu trágico final, tornando-se um símbolo da luta contra a saúde mental e a necessidade de atenção a esses problemas em nossa sociedade. A história dessa jovem ressoou com muitos, lembrando-nos que as vidas que parecem perfeitas podem ocultar batalhas internas profundas. Quantas pessoas como Elisa lutam em silêncio sem que ninguém saiba? Até hoje, o Hotel Cecil continua sendo um lugar de interesse tanto para turistas quanto para os amantes do paranormal. As histórias de Elisa Lam deixaram uma marca indelével na história do hotel, tornando-o um destino para aqueles que buscam respostas e, talvez, um pouco de emoção. Que segredos guardam suas paredes? Que outras histórias esperam ser contadas neste lugar cheio de sombras? O desaparecimento de Elisa Lam é um lembrete de que, às vezes, a realidade pode ser mais estranha e aterradora do que a ficção. À medida que continuamos buscando respostas, é importante lembrar da humanidade por trás de cada mistério. Qual é o preço da curiosidade? As histórias de quem passou pelo Hotel Cecil nos convidam a refletir sobre a dor, a perda e a busca pela verdade em um mundo cheio de incertezas. O caso de Elisa Lam é apenas um dos muitos mistérios que cercam Nova York, uma cidade onde cada esquina tem uma história para contar. A fascinação pelo desconhecido nos impulsiona a explorar e questionar. Quantas verdades permanecem ocultas na escuridão, esperando para serem descobertas? No final, o que todos buscamos é uma resposta, uma conexão com o divino e uma compreensão do que nos rodeia. No coração de Manhattan, entre o burburinho da vida cotidiana, encontra-se um antigo poço que guardou segredos obscuros ao longo dos anos. Este lugar, conhecido como o Poço de Soho, é um enigma que tem intrigado tanto historiadores quanto caçadores de mistérios. O que realmente aconteceu neste local e por que ele tem sido vinculado a assassinatos e rituais ocultos? Desde tempos imemoriais, os poços têm sido considerados portas para o desconhecido. No caso do Poço de Soho, a lenda conta que foi utilizado no século XIX por cultos que buscavam se comunicar com o além. Mas que evidências existem sobre isso? Alguns testemunhos afirmam que, ao se aproximar do poço, é possível ouvir sussurros e lamentos, como se as almas daqueles que foram sacrificados ali ainda vagassem pelo lugar. É possível que este poço seja um limiar entre dois mundos? O mistério se aprofunda quando se fala das escavações realizadas na área. Durante essas investigações, foram encontrados restos humanos que datam de séculos atrás. Isso levou muitos a se perguntarem: quem eram essas pessoas e o que lhes aconteceu? As lendas urbanas cresceram em torno dessas descobertas, alimentando a ideia de que o Poço de Soho não é apenas um relicário da história, mas também um lugar de rituais obscuros. Na década de 1970, vários residentes da área começaram a relatar fenômenos estranhos. Alguns afirmaram ter visto sombras se movendo perto do poço, enquanto outros ouviram ruídos inexplicáveis que vinham de seu interior. Poderia ser que o poço tenha uma conexão com forças sobrenaturais? Os céticos argumentam que esses relatos são fruto da imaginação, mas a coincidência desses eventos manteve viva a lenda. Uma das histórias mais inquietantes sobre o poço é a de uma jovem que desapareceu no bairro. Dizia-se que ela havia sido vista pela última vez perto deste lugar. Sua família, aterrorizada, começou a investigar a história do poço, e o que encontraram foi arrepiante.
dizem que ao descer ao fundo do poço, encontraram objetos pessoais que pertenciam à jovem. O que realmente aconteceu com ela? Foi vítima de um ritual obscuro ou simplesmente um trágico acidente? Os investigadores tentaram desvendar o mistério do poço de Sorrow, mas cada tentativa levantou mais perguntas do que respostas. Alguns falaram sobre a possibilidade de que este lugar seja um ponto de energia onde as forças da natureza se encontram com o sobrenatural. Poderia ser que o poço seja um ímã para o inexplicável? Este fenômeno atraiu parapsicólogos e curiosos que buscam respostas, mas até agora o poço guarda seu segredo. Os relatos de aqueles que tentaram se aproximar do poço são variados. Alguns descrevem uma sensação de frio intenso ao se aproximar, como se uma presença invisível os estivesse observando. Outros falam de visões estranhas que parecem surgir da água escura. Mas essas experiências são reais ou simplesmente o resultado do medo e da sugestão? A mente humana é capaz de criar imagens aterradoras, mas os testemunhos insistem que o que viveram foi inegável e tangível. Uma das teorias mais inquietantes é a que vincula o poço com a história do tráfico de pessoas em Nova York. Alguns acreditam que o poço pode ter sido utilizado como um ponto de encontro para atividades criminosas. É possível que este local tenha sido um ponto de não retorno para muitas almas. A ideia de que o mal deixou sua marca neste lugar aumenta ainda mais a aura de mistério que o cerca. No mundo contemporâneo, o Poço de Sorrow capturou a atenção de cineastas e autores que levaram sua lenda ao entretenimento. No entanto, esses relatos podem distorcer a verdadeira história. Até onde estamos dispostos a ir na busca pela verdade por trás deste poço? Às vezes, a realidade pode ser mais desconcertante do que a ficção. As investigações sobre o poço continuam e a cada nova descoberta, a intriga cresce. Grupos de exploradores urbanos começaram a desenterrar os segredos da área. E suas descobertas geraram um renovado interesse na história do lugar. O que mais será revelado sobre o Poço de Sorrow no futuro? Cada nova descoberta pode ser outro capítulo nesta fascinante história. À medida que exploramos o mistério do poço, é essencial lembrar que, em muitos casos, o que se acredita é tão poderoso quanto a realidade. A fascinação pelo desconhecido é parte da nossa natureza humana. O Poço de Sorrow, com sua história carregada de sombras, nos lembra que existem lugares no mundo que carregam segredos que talvez nunca deveriam ser revelados. Em conclusão, o Poço de Sorrow não é apenas um relicário do passado. O T.E.T. e Shells é um símbolo da eterna busca por respostas que todos realizamos. Que mistérios nos aguardam nas profundezas deste poço? Uma coisa é certa, enquanto houver curiosidade e um desejo de descobrir, a história deste lugar continuará viva, desafiando aqueles que se atreverem a se aproximar de suas margens. No coração de Central Park, entre a frondosidade de suas árvores e a tranquilidade de seus caminhos, conta-se uma história que capturou a imaginação de muitos. Quem é a mulher cinza que foi vista vagando por seus caminhos ao anoitecer? Alguns afirmam que é o espírito de uma dama que, por alguma razão desconhecida, não conseguiu encontrar o descanso eterno. Mas o que levou essa figura fantasmal a se tornar parte da paisagem nova-iorquina? Os relatos sobre a mulher cinza variam. Alguns testemunhas descrevem seu vestido, antigo e elegante, arrastando-se pelo chão enquanto caminha com uma graça inquietante. Outros afirmam que seu rosto, embora etéreo e borrado, reflete uma profunda tristeza. O que ela busca neste vasto parque que foi testemunha de inúmeras histórias ao longo dos anos? Dizem que, em ocasiões, sua aparição é acompanhada de um ar estranho, como se o tempo parasse por um instante. As folhas caem de maneira silenciosa e os sons da cidade parecem se desvanecer. É possível que sua presença tenha o poder de alterar a realidade de quem se encontra com ela. Aqueles que tiveram a sorte ou a desgraça de cruzar olhares com a mulher cinza frequentemente sentem um calafrio percorrer suas espinhas, como se estivessem presenciando um fragmento de uma história que nunca deveria ter sido contada. O que há por trás da história dessa mulher? Alguns investigadores rastrearam suas origens até o século XIX, quando Central Park começou a tomar forma. Existem teorias que sugerem que ela pode ter sido uma jovem que perdeu seu amado em circunstâncias trágicas, vagando eternamente em busca de respostas ou de um reencontro. Mas será realmente possível que um amor tão profundo transcenda o tempo e o espaço, transformando uma alma em um espectro errante? Os testemunhos sobre a mulher cinza não se limitam a passeantes solitários. Há quem afirme tê-la visto na companhia de outros fantasmas, formando um pequeno grupo de almas perdidas no tempo.
Será que esses espíritos se reuniram para compartilhar suas histórias, revivendo momentos que foram dolorosos em vida? A ideia de que o passado volte a ganhar vida no presente é tão fascinante quanto aterradora. Investigadores paranormais realizaram inúmeras sessões de exploração em Central Park, tentando captar evidências da existência da Mulher Cinza. As gravações de áudio revelaram sussurros estranhos e risadas melancólicas que parecem flutuar no ar. Que segredos guarda o parque em seu interior? Poderia ser que as energias daqueles que passaram por ali se entrelaçam, criando um ambiente propício para encontros sobrenaturais? No entanto, nem todos que tiveram encontros com a Mulher Cinza se sentem aterrorizados. Alguns relatam que sua presença é reconfortante, como se ela estivesse ali para oferecer consolo àqueles que atravessam momentos difíceis. Pode ser que sua missão não seja assustar, mas ajudar aqueles que a encontram em seu caminho. Essa dualidade em seu caráter alimentou ainda mais o mistério que cerca sua figura. A Mulher Cinza também tem sido objeto de atenção na cultura popular. Desde livros até filmes, sua lenda inspirou artistas e narradores que buscam capturar a essência de seu enigma. Mas o que realmente faz com que sua história ressoe em tantas pessoas? Talvez seja a ideia de que todos carregamos dentro de nós um pedaço de história não resolvida. Um desejo de entender o que nos precedeu. Como em muitas lendas urbanas, os relatos sobre a Mulher Cinza evoluíram com o tempo. Cada novo testemunho traz um matiz diferente à sua história, tornando-a ainda mais rica e complexa. É possível que a verdade por trás de sua existência tenha se perdido na névoa do tempo, deixando apenas fragmentos do que poderia ter sido? Os passeantes de Central Park, em seu desejo de desfrutar da natureza e escapar do bulício da cidade, frequentemente se deparam com o mistério da Mulher Cinza, uma figura que lhes lembra que não estão sozinhos na vasta trama da vida. No final do dia, cada um deles se torna parte de sua lenda, contribuindo para um relato que nunca parece se fechar. O que aconteceria se a Mulher Cinza, assim como o parque em que habita, fosse um espelho de nossas próprias inquietações e anseios? Talvez, ao olhar para sua figura desvanecida, cada um de nós possa ver refletidas suas próprias lutas e esperanças. Em um mundo onde o conhecido e o desconhecido coexistem, o mistério da Mulher Cinza em Central Park continua sendo um lembrete de que, às vezes, a busca por respostas é tão importante quanto encontrar a verdade em si. Os encontros com a Mulher Cinza continuam, e embora alguns a busquem com medo, outros o fazem com curiosidade. Quem pode dizer com certeza o que realmente habita no parque ao cair da noite? A lenda da Mulher Cinza perdurará enquanto houver aqueles que se atreverem a explorar os limites do real e do sobrenatural. E enquanto houver corações dispostos a ouvir seus sussurros. Assim, a Mulher Cinza se torna um símbolo dos mistérios que nos cercam, lembrando-nos de que há histórias esperando para serem contadas, mesmo quando as sombras caem sobre a cidade. A cada passo que damos, a cada canto que exploramos, o eco de sua presença nos convida a refletir sobre o que significa ser humano e a eterna busca por respostas que todos compartilhamos. Nas profundezas do sistema de metrô de Nova York, escondem-se segredos que permaneceram ocultos durante décadas. Existe um rumor persistente sobre um túnel fantasma, um lugar onde o tempo parece ter parado, e onde os ecos do passado ressoam na escuridão. Mas, o que é exatamente esse túnel fantasma do metrô? Muitos nova-iorquinos falaram sobre ter visto um trem antigo que aparece do nada em noites específicas. Um vagão que parece flutuar entre as sombras, levando consigo passageiros que nunca retornam. Isso é uma lenda urbana ou há algo mais por trás dessas histórias? Os relatos sobre esse misterioso túnel foram contados por aqueles que se atreveram a explorar as estações menos movimentadas, onde as luzes piscam e o silêncio é quase avassalador. Alguns afirmam ter ouvido o som de um trem se aproximando, apenas para se deparar com o nada quando olham ao redor. O que poderia estar causando esses fenômenos inexplicáveis? Existe uma realidade alternativa na qual esses vagões continuam seu curso, inalcançáveis para nós? As lendas urbanas têm um poder especial sobre a imaginação, e o túnel fantasma não é exceção. Dizem que aqueles que tiveram a sorte, ou a desgraça, de embarcar nesse trem experimentaram visões de épocas passadas, cenas da vida em Nova York de um século atrás, como se o tempo tivesse se desvanecido. Mas, o que aconteceria se tudo isso fosse verdade? Que histórias guardam esses vagões esquecidos? A história do metrô de Nova York é rica e complexa, cheia de momentos sombrios e misteriosos. Desde sua inauguração, foi testemunha de inúmeros eventos, alguns felizes,
outros trágicos. Poderia ser que o túnel fantasma seja um vestígio dessas histórias perdidas, um remanescente de pessoas que deixaram sua marca na cidade. Talvez o trem seja um portal para um passado que ainda não compreendemos completamente. Os maquinistas e os trabalhadores do metrô compartilharam relatos inquietantes sobre a sensação de serem observados nesses cantos escuros. Muitos experimentaram ruídos inexplicáveis, como se alguém ou algo estivesse presente nesses túneis vazios. Seriam meras alucinações de quem passa longas horas no trabalho ou há algo mais? Poderia ser que o túnel fantasma retenha a essência de quem transitou por ele ao longo dos anos? A ideia de um trem que recolhe passageiros de um mundo diferente soa como um roteiro de ficção científica. Mas é uma possibilidade que intrigou pesquisadores e amantes do paranormal. Alguns sugerem que esses fenômenos são manifestações de energia residual, ecos de eventos passados que ficam presos no tempo. É possível que os túneis do metrô sejam um arquivo das emoções e experiências de aqueles que viajaram por eles? O conceito de túneis ocultos e passagens secretas não é novo. Ao longo da história, muitas cidades abrigaram lendas sobre labirintos subterrâneos e passagens que conectam lugares importantes. Em Nova York, o metrô é um vasto labirinto de trilhos e túneis que se estendem por toda a cidade. Que mistérios poderiam estar escondidos nesses cantos esquecidos, esperando para serem descobertos? Os testemunhos de quem teve encontros próximos com o túnel fantasma são variados. Alguns descrevem experiências aterrorizantes, enquanto outros falam de uma sensação de paz. O que diferencia esses encontros? É o estado mental de cada indivíduo que determina a natureza de sua experiência? Ou há algo mais em jogo? As histórias de trens fantasmas não são exclusivas de Nova York. Cidades ao redor do mundo têm suas próprias versões, cada uma com sua própria história. No entanto, a conexão de Nova York com seus túneis e seu metrô cria um contexto único. Por que este lugar em particular parece estar tão carregado de mistério? Talvez seja a rica história da cidade, seu crescimento e sua transformação ao longo dos anos que deram origem a essas lendas. Alguns pesquisadores tentaram desvendar o mistério do túnel fantasma, utilizando tecnologia avançada e métodos de investigação. No entanto, os resultados foram inconclusivos. É possível que o túnel esteja protegido por forças que não compreendemos? Ou é simplesmente um fenômeno que desafia nossa lógica e nos convida a questionar o que sabemos? As histórias sobre o túnel fantasma continuam circulando entre os nova-iorquinos, alimentando a curiosidade e a fascinação pelo desconhecido. Há algo na ideia de um trem que leva os passageiros para o desconhecido que ressoa profundamente em nossa psique. O que isso nos diz sobre nossa busca por respostas e nossa conexão com o passado? À medida que a tecnologia avança e a cidade continua mudando, o mistério do túnel fantasma persiste, um lembrete de que há partes de Nova York que ainda permanecem inexploradas. O que mais poderia estar oculto sob nossas ruas? As histórias que surgiram desse enigma nos convidam a continuar explorando. A continuar perguntando, quem sabe que outros segredos aguardam na escuridão do metrô de Nova York? Em 1956, um avião militar com destino a Nova York desapareceu sem deixar rastro. O que realmente aconteceu naquela fatídica noite? O voo 441, um bombardeiro da Força Aérea dos Estados Unidos, estava em uma missão rotineira quando de repente desapareceu dos radares. Os controladores aéreos desconcertados tentaram estabelecer contato, mas não houve resposta. A angústia se apoderou de todos. Como é possível que um avião, um meio de transporte tão seguro, desapareça assim? As primeiras investigações não ofereceram respostas claras. Equipes de busca foram enviados ao Oceano Atlântico, mas todo esforço foi em vão. Nenhum rastro da aeronave, nem de seus tripulantes. Poderia ser que um fenômeno natural tivesse desempenhado um papel crucial nessa misteriosa desaparecimento? Alguns especularam sobre a possibilidade de um fenômeno meteorológico extremo, uma tempestade repentina que teria levado o avião a um destino desconhecido. No entanto, não havia relatos de tais condições na rota do voo. Com o passar dos dias, a incerteza se transformou em desespero. As famílias dos tripulantes aguardavam notícias, agarrando-se à esperança de que seus entes queridos ainda pudessem estar vivos. Mas à medida que o tempo avançava, a realidade se tornava mais sombria. O que aconteceu com aqueles valentes homens que voavam na missão? As teorias começaram a surgir, desde relatos de encontros com OVNIs até especulações sobre um encobrimento governamental. A mente humana é propensa a buscar respostas, mesmo no desconhecido.
A ideia de que um avião militar poderia ter sido vítima de algo mais do que um simples acidente começou a ganhar força. Alguns acreditavam que a aeronave havia sido derrubada, enquanto outros sugeriam que fazia parte de um experimento secreto. A falta de evidências concretas alimentou a conspiração. Poderia ser que o governo estivesse ocultando algo maior do que imaginamos? O silêncio dos funcionários apenas alimentou essas suspeitas. Anos depois, o mistério do voo 441 ainda persiste. Foram realizadas inúmeras investigações e documentários que tentam desvendar a verdade. No entanto, cada tentativa parece levar a mais perguntas do que respostas. Por que não foi encontrado um único fragmento do avião? Onde estão os restos de seus valentes tripulantes? O desaparecimento de um avião no pleno século XX, em uma época em que a tecnologia estava em constante avanço, parece mais um roteiro de filme de ficção científica do que um evento real. Os relatos de avistamentos de luzes estranhas no céu naquela noite começaram a surgir. Essas luzes foram simplesmente ilusões ópticas ou poderia haver algo mais relacionado ao desaparecimento do voo? Testemunhas afirmaram ter visto um brilho peculiar no horizonte, justo no momento em que o avião desapareceu. Essas afirmações, embora anedóticas, contribuíram para a lenda que envolve este trágico evento. A pergunta que muitos se fazem é: por que um evento assim não foi resolvido até hoje? A história do voo 441 é um lembrete de que, apesar dos avanços na aviação e na tecnologia, há mistérios que permanecem sem resposta. O que acontece com as histórias que se perdem no tempo? O interesse por este caso perdurou ao longo das décadas, atraindo investigadores, escritores e curiosos que buscam respostas. Os familiares dos tripulantes continuam esperando, com a esperança de que um dia a verdade seja revelada. O que se sente ao viver com a incerteza de não saber o destino de um ente querido? A angústia de não ter um fechamento? De não poder levar flores a um túmulo é um peso que muitos carregam em seu coração. A história do voo 441 não é apenas uma questão de mistério, mas também de humanidade. A cada aniversário do desaparecimento, são realizadas vigílias em sua homenagem. Ali se reúnem aqueles que buscam lembrar e manter viva a memória dos que desapareceram. É um ato de fé ou uma forma de enfrentar a dor? A comunidade se une na busca por respostas, cada vez mais intrigados pelo que realmente aconteceu. Apesar dos anos, o desejo de descobrir a verdade continua forte. A história do voo 441 é um testemunho do poder do mistério em nossa vida cotidiana. Nos lembra que, apesar da lógica e da razão, sempre haverá aspectos de nossa existência que escapam à nossa compreensão. Que outros segredos o céu esconde sobre nossas cabeças? A busca por respostas pode ser uma jornada interminável, mas também é uma jornada que nos conecta a todos. Assim, o voo 441 se torna um símbolo de nossa eterna curiosidade e a necessidade de entender o mundo que nos rodeia. Que lições podemos aprender com esta história? Talvez a mais importante seja que, às vezes, as respostas que buscamos estão além de nosso alcance e que o próprio ato de buscar pode ser um caminho cheio de descobertas inesperadas. O desaparecimento deste avião é um lembrete de que, embora o tempo passe, alguns mistérios permanecerão conosco, convidando-nos a continuar explorando o desconhecido. A casa do número 14 da West 10th Street é um lugar que capturou a imaginação de muitos. Por que é considerada a mais assombrada de Nova York? Desde que foi construída, seus ocupantes viveram experiências tão inquietantes que a história deste edifício transcendeu as fronteiras do tempo. As sombras que deslizam pelos corredores e os sussurros na escuridão são apenas o começo de um relato arrepiante que deixou uma marca indelével na cidade. Os relatos sobre fenômenos paranormais foram tão variados quanto os inquilinos que passaram por suas portas. Quem são as almas que ainda habitam esta casa? Alguns dizem que se trata de antigos residentes que não conseguiram deixar suas vidas para trás, presos em um ciclo interminável de nostalgia e tristeza. As histórias vão desde risadas infantis que ressoam nas noites silenciosas até o lamento de uma mulher cuja presença é sentida em cada canto. Que segredos guarda esta casa que a tornam tão especial? Os primeiros relatos sobre atividade paranormal neste edifício começaram a surgir no século XIX. O que poderia ter ocorrido em suas paredes para que a energia de seus habitantes persista? Alguns acreditam que a casa foi o cenário de tragédias pessoais que deixaram uma marca indelével. As lendas falam de encontros estranhos, de luzes que piscam sem razão
e de objetos que se movem de um lugar para outro como se tivessem vida própria. É possível que esses fenômenos sejam as manifestações de uma história não contada. Os visitantes compartilharam suas experiências, criando um manto de mistério que envolve a casa. Por que algumas pessoas sentem uma atração inexplicável por este lugar? Aqueles que se atrevem a entrar contam que sentiram uma presença, como se alguém os estivesse observando. E não só isso, há quem tenha experimentado mudanças de temperatura, um arrepio que percorre a coluna ao cruzar o limiar. É o espírito de uma das antigas inquilinas tentando se comunicar. As histórias do número 14 não se limitam a seus residentes. Os vizinhos também relataram encontros inquietantes. O que há por trás dos ecos de risadas que parecem vir de dentro? Alguns afirmam ter visto figuras nas janelas, sombras que se movem rapidamente, apenas para desaparecer ao olhar mais de perto. Serão essas aparições meras ilusões provocadas pela imaginação ou há algo mais em jogo? A história da casa atraiu investigadores do paranormal que buscam desvendar seus segredos. O que encontraram em suas explorações? Equipamentos de investigação documentaram fenômenos inexplicáveis, como vozes gravadas em gravadores de áudio e orbes de luz capturados em fotografias. Essas descobertas alimentaram a lenda, tornando-a um destino para os entusiastas do sobrenatural. Este lugar é um portal para outra dimensão? Os relatos sobre a casa do número 14 tornaram-se tão populares que até documentários e programas de televisão foram feitos dedicados à sua história. Como esses relatos influenciaram a cultura local? As histórias de fantasmas fazem parte do tecido da cidade, atraindo tanto curiosos quanto céticos. A casa se tornou um símbolo do desconhecido, um lembrete de que a história muitas vezes guarda segredos que nunca serão revelados. Com o passar do tempo, a casa mudou de proprietários, mas a atividade paranormal parece persistir. O que acontece quando alguém tenta se livrar da energia que habita em seu interior? Alguns inquilinos afirmaram que, apesar de seus esforços para ignorar o inexplicável, a inquietação sempre retorna. É possível que a casa escolha seus habitantes mantendo-os em sua esfera de influência? As lendas sobre a casa do número 14 da West 10th Street são apenas uma parte de seu apelo. A arquitetura em si conta uma história, com seus detalhes góticos e sua antiguidade. Que histórias se escondem atrás de cada tijolo? A estrutura resistiu ao teste do tempo, mas suas paredes parecem estar impregnadas das emoções daqueles que viveram nela. O ambiente convida à reflexão. O que você faria se encontrasse um espírito nesta casa? A fascinação pelo paranormal é um tema recorrente na sociedade. Por que estamos tão intrigados pelo desconhecido? Talvez a casa do número 14 seja um espelho de nossas próprias inquietações e medos. Atraídos pelo inexplicável, os seres humanos buscam respostas em lugares onde a lógica parece falhar. A casa, com sua história carregada de mistério, torna-se um refúgio para aqueles que buscam algo além do tangível. À medida que nos aprofundamos na história deste lugar, é inevitável perguntar: esses fenômenos são simplesmente produto da imaginação ou há algo de verdade nas histórias? A casa continua sendo um enigma, um lugar onde o real e o sobrenatural se entrelaçam. A linha entre a vida e a morte parece se desfocar, criando um ambiente carregado de possibilidades. Que novas histórias surgirão no futuro? Os relatos sobre a casa do número 14 da West 10th Street nos lembram que a história de Nova York não é apenas um relato de grandes edifícios e eventos históricos, mas também um compêndio de experiências humanas. Cada canto da cidade está cheio de ecos do passado, e este lugar em particular nos convida a explorar as profundezas do desconhecido. Que outros mistérios se escondem nas ruas desta cidade que nunca dorme? A casa permanecerá como um símbolo do inexplicável, um lembrete de que há mais do que nossos olhos podem ver. Enquanto as investigações e os relatos continuarem, sua história seguirá viva, alimentando a curiosidade de quem se atreve a descobrir os segredos que jazem em seu interior. E assim, o número 14 da West 10th Street se torna um capítulo fascinante dentro do legado de mistérios que compõe Nova York. O que você se atreveria a descobrir se tivesse a oportunidade de cruzar seu limiar? A ilha North Brother, um lugar que evoca mistério e desolação, foi cenário de uma tragédia inimaginável. O que ocorreu lá em 1904, que deixou uma marca indelével na memória da cidade de Nova York? Conhecida em seu tempo como um hospital para doentes mentais e posteriormente como um centro de quarentena, esta ilha se tornou um símbolo do que foi perdido e esquecido. Mais de 1000 pessoas perderam a vida devido a um incêndio devastador que consumiu o hospital.
Mas quantos realmente conhecem os detalhes dessa catástrofe? As chamas consumiram o edifício em questão de horas, deixando um rastro de dor e desespero. Aqueles que sobreviveram, muitos deles em condições precárias, abandonaram a ilha com histórias que congelariam o sangue. Alguns relatos falam de vozes que ainda ressoam na ilha, ecos daqueles que morreram presos nas chamas. É possível que os gritos dos que pereceram ainda estejam presentes, como um lamento eterno por seu sofrimento. Visitantes ocasionais afirmaram ouvir sussurros inexplicáveis ou ver sombras deslizando entre as ruínas, como se as almas dos que partiram não pudessem encontrar a paz. O silêncio que envolve North Brother é inquietante. Ao se aproximar de suas costas, pode-se sentir uma estranha mistura de curiosidade e temor. Que segredos esta ilha guarda em sua solidão? Cada pedra, cada árvore parece contar uma história que se perdeu no tempo. Aqueles que se atrevem a explorá-la frequentemente retornam com mais perguntas do que respostas. As histórias sobre a ilha atraíram investigadores paranormais, que passaram noites inteiras tentando se comunicar com os espíritos que se diz habitarem o lugar. O que descobriram? Muitas dessas investigações revelaram fenômenos estranhos, luzes inexplicáveis, mudanças bruscas de temperatura e a sensação de estar sendo observado. Isso é simplesmente fruto da imaginação ou há algo além do que nossos olhos podem ver? Um dos mitos mais curiosos sobre North Brother é que em algumas noites especialmente escuras podem-se ver figuras vagando entre as ruínas. São os fantasmas dos pacientes que nunca deixaram a ilha ou sombras de quem simplesmente não consegue deixar sua história para trás? Os testemunhos de quem esteve lá são diversos, mas todos concordam que há algo extraordinário no ar. A história do incêndio é trágica, mas também é um lembrete de como a vida e a morte muitas vezes se entrelaçam. Quantas vidas foram interrompidas naquele dia fatídico? As famílias que perderam seus entes queridos na ilha ainda buscam respostas. Um fechamento que nunca parece chegar. A sensação de perda é palpável, como se o próprio ar estivesse impregnado de nostalgia. Com o tempo, North Brother foi em grande parte esquecida pela sociedade. Mas seu legado persiste. Por que é tão importante lembrar lugares como este? A história nos ensina sobre a fragilidade da vida e a importância de honrar aqueles que já não estão. Cada canto desta ilha é um testemunho da luta humana. Um lembrete de que cada vida conta, independentemente das circunstâncias. Os relatos de fenômenos sobrenaturais alimentaram a curiosidade de muitos. Poderia ser que a ilha na verdade esteja amaldiçoada? As teorias sobre a energia residual das tragédias passadas encontraram um lar nas conversas sobre North Brother. Alguns acreditam que a dor intensa e a angústia daquele dia deixaram uma marca indelével na paisagem. Enquanto o tempo avança, o destino de North Brother continua na penumbra. A natureza começou a reclamar o que um dia foi seu, cobrindo com vegetação o que resta da estrutura. Mas é possível que essa transformação também seja uma tentativa da ilha de curar? A ideia de que a natureza pode oferecer abrigo às almas penadas é um pensamento reconfortante em meio a tanta tristeza. O acesso à ilha é complicado e as visitas são escassas. No entanto, a fascinação por suas histórias persiste na imaginação coletiva. Por que continuamos a sentir uma conexão com sua história? Talvez porque cada um de nós tenha uma parte de sua própria história que busca ser contada, um desejo de entender o desconhecido. Os mistérios de North Brother nos convidam a refletir sobre a vida, a morte e o que há além. O que esta ilha nos ensina sobre a condição humana? Em um mundo cheio de respostas, muitas vezes é o mistério que nos mantém em suspense, que nos empurra a buscar além do evidente. À medida que o sol se põe e as sombras se alongam, a ilha North Brother permanece como um lembrete das tragédias passadas. Que outras histórias e segredos estão escondidos em seu interior? As respostas podem não estar ao alcance da mão, mas a jornada para descobri-las é em si mesma uma parte essencial da experiência humana. Finalmente, a história de North Brother é um testemunho da resiliência e da memória coletiva. Embora seus ecos possam se desvanecer com o tempo, seu legado permanecerá vivo nas histórias que contamos, nas lembranças que compartilhamos e no profundo mistério que envolve a vida e a morte. O que você faria se lhe dissessem que um roubo de 10 milhões de dólares ocorreu em um dos aeroportos mais vigiados do mundo e que nunca foi descoberto quem foi o ladrão? Em 1978, o aeroporto John F. Kennedy foi o cenário de um assalto que deixou a polícia perplexa e os especialistas em criminologia fazendo malabarismos com teorias.
É um mistério tão intrigante que tem alimentado a imaginação de muitos por mais de 4 décadas. No dia do roubo, tudo parecia transcorrer normalmente. Os funcionários do aeroporto realizavam suas tarefas diárias e os passageiros se moviam entre terminais sem suspeitar que estavam prestes a fazer parte de uma história que se tornaria uma lenda. Mas, em um piscar de olhos, um grupo de audaciosos ladrões conseguiu levar uma quantia impressionante de dinheiro. Que tipo de planejamento é necessário para executar um golpe de tal magnitude em um lugar tão movimentado? A operação foi meticulosamente planejada. Os ladrões, em sua maioria ex-militares e criminosos experientes, se infiltraram no aeroporto se passando por trabalhadores. Eles tinham acesso a áreas restritas e conheciam os horários das entregas de dinheiro. Como conseguiram se mover sem levantar suspeitas? A chave de seu sucesso residiu em sua capacidade de se misturar com o ambiente e na astúcia para executar seu plano sem que ninguém percebesse. Quando o dinheiro foi roubado, o alarme soou, mas já era tarde demais. Os ladrões haviam desaparecido sem deixar rastro. As autoridades iniciaram uma busca exaustiva, revisando gravações de câmeras de segurança e entrevistando testemunhas. No entanto, apesar de seus esforços, o caso se tornou um labirinto de pistas falsas e teorias descabidas. Como é possível que 10 milhões de dólares desaparecessem sem deixar um único suspeito? As especulações começaram a surgir. Alguns diziam que o roubo foi um trabalho interno, enquanto outros sugeriam a participação de organizações criminosas maiores. O fato de que o dinheiro nunca apareceu alimentou ainda mais as teorias. O que terão feito com todo esse dinheiro? Terão escondido em algum lugar secreto ou talvez o tenham lavado através de negócios legítimos? Ao longo dos anos, o caso do ladrão dos 10 milhões se tornou um mistério icônico. Não apenas em Nova York, mas em todo o país. Documentários, livros e programas de televisão exploraram o tema, mas a verdade continua sendo esquiva. É possível que o ladrão ou os ladrões nunca tenham sido capturados devido à corrupção dentro das próprias forças policiais? A falta de provas tangíveis deixou muitos se perguntando sobre a integridade do sistema. Apesar da falta de avanços, o caso inspirou muitos a tentar resolver o enigma. Forenses, detetives particulares e aficionados por criminologia tentaram montar as peças do quebra-cabeça. Alguns chegaram a teorizar que o roubo foi na verdade um encobrimento para algo muito maior. Poderia haver um motivo oculto por trás desse assalto tão audacioso? A história do roubo transcendeu o tempo, tornando-se um símbolo da audácia do crime em Nova York. Mas também levanta questões sobre segurança e vigilância em um lugar que deveria ser impenetrável. Que medidas foram tomadas desde então para evitar que algo assim aconteça novamente? Estamos realmente seguros em um mundo onde os criminosos podem agir com tanta liberdade? Com o passar dos anos, os nomes dos protagonistas dessa história caíram no esquecimento, mas o mistério permanece. Poderia ser que o ladrão dos 10 milhões esteja vivendo entre nós, desfrutando de seu botim e zombando das autoridades? A ideia de que alguém conseguiu um roubo de tal magnitude e saiu impune é, sem dúvida, uma das partes mais assustadoras dessa história. O que é inegável é que esse roubo perfeito deixou uma marca indelével na cultura popular. Os filmes e séries inspirados em fatos reais dramatizaram o evento, alimentando a fascinação do público. É possível que a realidade seja ainda mais estranha do que a ficção? Enquanto isso, o dinheiro roubado continua desaparecido, e com ele, a verdade por trás desse audacioso assalto. A história do ladrão dos 10 milhões nos lembra que, no coração de Nova York, os mistérios permanecem e as perguntas nunca deixam de surgir. Que outros segredos estão escondidos sob a superfície desta vibrante cidade? Então, da próxima vez que você estiver no aeroporto John F. Kennedy, lembre-se de que, embora tudo pareça normal, há histórias ocultas e mistérios que ainda esperam para ser revelados. Você se atreveria a descobrir a verdade por trás deste e de outros segredos que Nova York guarda zelosamente? A busca por respostas é, sem dúvida, parte da aventura. A Ponte do Brooklyn, um ícone da cidade de Nova York, não é famosa apenas por sua impressionante arquitetura e sua história, mas também pelos mistérios que a cercam. Você já se perguntou que segredos poderiam estar escondidos em seus arcos e cabos? Desde sua inauguração em 1883, surgiram histórias sobre fenômenos inexplicáveis que deixaram muitos atônitos. Um fenômeno que capturou a atenção de testemunhas é a aparição de figuras luminosas cruzando a ponte em noites de neblina. Quem são essas entidades?
Alguns acreditam que são os espíritos daqueles que perderam a vida durante a construção da ponte, enquanto outros sugerem que poderiam ser viajantes do tempo que encontraram um portal para o passado. A densa neblina que frequentemente envolve a ponte parece servir como um pano de fundo perfeito para esses encontros sobrenaturais. As histórias de luzes brilhantes não são as únicas que cercam a ponte do Brooklyn. Muitas pessoas relataram sentir uma estranha energia ao cruzar. Por que algumas pessoas sentem uma conexão tão profunda com essa estrutura? Alguns especialistas sugerem que a história da ponte, que inclui tragédias e triunfos, poderia estar impregnada em seus alicerces, criando uma aura especial que atrai curiosos e céticos igualmente. Um testemunho fascinante vem de um grupo de turistas que, ao caminhar pela ponte em uma noite, se depararam com um espetáculo inesperado. Relatam ter visto uma luz brilhante que parecia se mover de maneira independente, como se estivesse dançando entre as sombras. Poderia ser um fenômeno natural ou algo além da nossa compreensão? A pergunta persiste, e muitos se sentem atraídos pela ideia de que a ponte do Brooklyn guarda segredos que ainda não desvendamos. Além das luzes, há quem afirme ter ouvido sussurros misteriosos enquanto cruzavam. Que histórias narram esses ecos na brisa? Alguns acreditam que são as vozes dos trabalhadores que lutaram para completar a ponte em condições extremas, enquanto outros opinam que são as almas daqueles que cruzaram a ponte em busca de algo ou alguém. A mistura do ruído do tráfego e esses murmúrios etéreos cria uma atmosfera que resulta inquietante e fascinante ao mesmo tempo. As lendas urbanas também floresceram em torno desta emblemática ponte. Dizem que, em algumas ocasiões, podem ser vistas sombras que parecem ganhar vida à medida que caem as primeiras luzes do crepúsculo. Quem são essas figuras? Alguns acreditam que são os fantasmas daqueles que cruzaram a ponte em momentos de desespero, buscando um destino incerto. A ideia de que a ponte seja uma passagem literal e metafórica entre o mundo dos vivos e o além adiciona uma camada de profundidade à sua história. Existem relatos de pessoas que, após cruzar a ponte, sentem que deixaram para trás uma parte de si mesmas. O que realmente significa cruzar esta ponte? Para alguns, representa um passo em direção a uma nova vida. Para outros, é uma jornada para o desconhecido. A experiência de caminhar pela ponte do Brooklyn vai além do físico, tornando-se uma exploração da alma e do próprio ser. Mas e os avistamentos de luzes e sombras? Alguns se perguntam se há uma razão científica por trás desses fenômenos. É possível que haja uma explicação lógica para as luzes brilhantes? Os céticos sugerem que podem ser reflexos das luzes da cidade ou até ilusões ópticas criadas pela neblina. No entanto, muitos que foram testemunhas desses eventos insistem que não há explicação que se encaixe no que viram. Ao longo dos anos, a ponte do Brooklyn se tornou um lugar onde se entrelaçam a história, a cultura e o mistério. Por que atrai tantas pessoas com sua energia única? Talvez seja a combinação de sua grandeza arquitetônica e as lendas que a cercam. Ao caminhar por sua passarela, é difícil não se sentir parte de uma história maior, uma que abrange décadas e que continua viva na memória coletiva de Nova York. Nesse contexto de mistério e assombro, muitos se perguntaram se há algum tipo de advertência nesses fenômenos. Poderia ser que a ponte esteja tentando se comunicar conosco de alguma forma? Alguns acreditam que as luzes e sombras são um sinal de que devemos prestar atenção à nossa própria história e às histórias de quem nos rodeia. Talvez a ponte do Brooklyn não seja apenas uma travessia física, mas também um símbolo de nossas próprias travessias pessoais. À medida que a noite avança, a ponte se transforma. As luzes da cidade brilham no horizonte, e o murmúrio da água sob seus arcos se mistura com o eco das histórias passadas. Há algo quase mágico no ar, algo que convida à introspecção. Que segredos ainda permanecem ocultos em suas estruturas? É um lembrete de que, apesar dos avanços da modernidade, o passado continua presente, esperando para ser descoberto. Enquanto as histórias continuam a fluir, a ponte do Brooklyn se mantém firme, sustentando as memórias daqueles que cruzaram. A conexão entre o passado e o presente se sente mais intensa aqui do que em qualquer outro lugar. As luzes, os ecos e as sombras são apenas uma parte da narrativa que define este monumento emblemático. No final, o que a ponte do Brooklyn nos diz sobre nós mesmos e sobre o mundo que habitamos? Assim, a ponte não é apenas uma passagem entre duas margens, mas também uma travessia entre o conhecido e o desconhecido. Os mistérios que a cercam continuarão a fascinar gerações, alimentando a curiosidade e o desejo de descobrir.
A cada travessia, a cada caminhada, a ponte do Brooklyn convida todos a refletir sobre seus próprios mistérios e a explorar o que há além do evidente. Você se atreveria a cruzar? O desaparecimento de Dorothy Arnold é um desses mistérios que perdurou no tempo, uma história que parece saída de um romance de suspense. Quem era essa jovem herdeira que, em 1910, desapareceu no coração de Manhattan? Dorothy era uma mulher de 23 anos, pertencente a uma família abastada de Nova York. Sua vida parecia perfeita, cheia de oportunidades e privilégios. Mas o que aconteceu no dia em que desapareceu? Era um frio dia de dezembro quando Dorothy saiu de casa na rua West 54. Levava consigo uma carta para enviar e, por um momento, o mundo parecia estar a seus pés. Dirigiu-se a uma livraria próxima, mas nunca chegou ao seu destino. Sua família, alarmada pela sua ausência, começou a procurá-la imediatamente. O que poderia ter acontecido com ela nesse curto trajeto? Os dias se tornaram semanas e a angústia de seus entes queridos crescia. A polícia iniciou uma busca exaustiva, entrevistando amigos e conhecidos. No entanto, ninguém parecia tê-la visto depois que saiu de casa. Poderia ela ter decidido escapar de sua vida? Algumas teorias sugerem que Dorothy poderia estar enfrentando pressões familiares e sociais, mas nada foi confirmado. À medida que o tempo passava, a história de seu desaparecimento começou a captar a atenção da mídia. As manchetes falavam da jovem desaparecida e as especulações se multiplicavam. Estaria realmente em perigo ou havia encontrado uma forma de fugir de sua vida na alta sociedade? A família Arnold ofereceu uma recompensa substancial por qualquer informação que levasse ao seu paradeiro. Mas as pistas continuavam escassas. A busca se estendeu por toda a cidade. Equipes de voluntários, amigos e familiares se uniram para percorrer cada canto de Manhattan. Foram feitos cartazes, organizadas vigílias e até consultados psíquicos que afirmavam ter a capacidade de localizar a jovem. Mas nada parecia ajudar. Seria possível que alguém tivesse conseguido ocultar seu rastro de forma tão eficaz? As teorias sobre seu destino começaram a florescer. Alguns sugeriram que ela poderia ter sido vítima de um crime, enquanto outros acreditavam que havia ido começar uma nova vida em outro lugar. Com o tempo, tornou-se um mistério sem solução. A família, devastada pela incerteza, nunca deixou de procurá-la, e a sociedade começou a esquecer seu nome. Mas por que esse caso continua ressoando mais de um século depois? Dorothy Arnold se tornou um símbolo de mistério e tragédia em Nova York. Sua história tem sido objeto de numerosos filmes, livros e investigações. A pergunta que persiste é: o que realmente aconteceu com ela? A falta de respostas alimentou a imaginação de gerações inteiras. Alguns acreditam que seu espírito ainda ronda as ruas de Manhattan, buscando um fechamento que nunca obteve. O caso do desaparecimento de Dorothy não é apenas um lembrete da fragilidade da vida, mas também do que pode acontecer quando a pressão social se torna avassaladora. Sua história ressoa na mente daqueles que se sentem presos pelas expectativas da sociedade. A busca pela verdade se torna uma jornada pessoal para muitos, e o legado de Dorothy Arnold vive por meio das perguntas que deixa para trás. Enquanto muitos continuam especulando sobre seu destino, a realidade é que seu desaparecimento permanece sem resposta. As teorias flutuam no ar, mas o mistério permanece intacto. Foi um ato de coragem ou uma tragédia? A cada ano, novas gerações descobrem sua história e a curiosidade cresce. É possível que algum dia os segredos que cercam seu desaparecimento sejam revelados? À medida que as luzes da cidade piscam na noite, não se pode evitar perguntar que histórias estão escondidas atrás de cada esquina. Dorothy Arnold se tornou uma dessas histórias que nos lembram que, em uma cidade tão vibrante e cheia de vida, os mistérios podem se ocultar na escuridão. Talvez sua história nunca se resolva, mas sua memória continuará viva nos corações daqueles que se atrevem a buscar respostas. Assim, o desaparecimento de Dorothy Arnold não é apenas um caso sem solução, mas um reflexo da complexidade da vida humana. Em cada canto de Nova York, há histórias que esperam para ser contadas, e cada uma delas pode ser a chave para entender o que realmente aconteceu naquela fria manhã de dezembro. Quem sabe que outros segredos se escondem nas sombras desta grande cidade? A busca pela verdade continua, alimentando nossa curiosidade e deixando um eco persistente no ar. No coração de Manhattan encontra-se um edifício que atraiu a curiosidade de muitos ao longo das décadas. Trata-se da casa do número 14 da West 10th Street, famosa por ser considerada uma das mais assombradas da cidade. Mas
Que segredos realmente esconde este lugar? Os relatos sobre experiências estranhas e fenômenos inexplicáveis foram contados repetidamente, transformando este edifício em um ponto de interesse para amantes do paranormal e turistas igualmente. Os vizinhos relataram luzes piscando sem razão aparente. Quem ou o que poderia estar manipulando os interruptores em um apartamento vazio? Testemunhos de quem viveu no número 14 relatam ruídos inexplicáveis, sussurros à noite e passos que parecem ressoar nos andares superiores, embora não haja ninguém lá. É possível que os ecos do passado ainda estejam vivos neste lugar, buscando ser ouvidos. Um antigo inquilino. Um escritor em busca de inspiração afirmou ter sentido uma presença à espreita. Em uma noite particularmente escura, ouviu um leve murmúrio que o levou a investigar. Ao abrir a porta de seu quarto, encontrou um frio incomum que o envolveu. Poderia ser o espírito de alguém que nunca deixou o lugar? Este escritor nunca voltou a falar do incidente, mas sua história continuou circulando entre os que acreditam no sobrenatural. As lendas contam que no passado, este edifício foi lar de uma família que sofreu uma tragédia. Dizem que a matriarca, devastada pela perda de um ente querido, decidiu ficar na casa, mesmo após sua morte. Seu espírito não encontrou a paz? Aqueles que visitam o lugar afirmam sentir uma atmosfera pesada, como se a dor daquela família ainda impregnasse as paredes. A história não termina aí. No século passado, um grupo de estudantes de uma universidade próxima decidiu investigar o edifício. Armados com gravadores e câmeras, aventuraram-se a passar a noite no 14 da West 10th. Ao revisar as gravações, ficaram surpresos ao ouvir o que parecia ser uma voz chamando seus nomes. Era um aviso. Um convite ou simplesmente um eco do passado? Os jovens nunca voltaram a ser os mesmos após essa experiência. Mas, e os fenômenos visuais? Vários testemunhas afirmam ter visto sombras se movendo pelas janelas, figuras que aparecem e desaparecem em um piscar de olhos. Às vezes, podem ser vistas luzes piscando no interior, como se alguém estivesse realizando uma atividade em um apartamento que, segundo os registros, está desabitado há anos. É esta uma manifestação dos que um dia viveram ali, ou apenas um jogo de luzes urbano? Alguns até mencionaram a sensação de estar sendo observados, como se um par de olhos invisíveis os seguisse enquanto caminham pelo corredor. Essa inquietante sensação levou muitos a se perguntarem: o que há por trás das portas fechadas deste edifício? Estamos realmente sozinhos? Ou há algo mais escondido na penumbra? Os relatos de encontros com o desconhecido não são exclusivos dos inquilinos. Visitantes ocasionais, aqueles que simplesmente passam pelo lugar, também compartilharam experiências estranhas. Um grupo de turistas, atraídos pela fama do edifício, decidiu fazer uma parada para tirar fotos. No entanto, ao revisar as imagens, perceberam que, em algumas delas, apareciam figuras borradas que não estavam presentes no momento da captura. O que são essas sombras e que mensagem tentam transmitir? O número 14 da West 10th Street tem sido palco de numerosos documentários e programas de televisão que tentam desvendar seu mistério. No entanto, apesar de todas as tentativas de descobrir a verdade, o edifício continua guardando seus segredos. É possível que nunca saibamos o que realmente ocorreu em suas paredes? À medida que a noite cai sobre Nova York, o edifício parece ganhar vida. Os relatos sobre suas estranhas atividades continuam alimentando a lenda. E aqueles que se atrevem a se aproximar não conseguem evitar sentir um arrepio ao passar diante de sua fachada. A pergunta persiste: que história se oculta atrás dessas portas e quem são as almas que ainda vagam por seus corredores? Investigadores paranormais tentaram documentar esses fenômenos, mas cada tentativa parece encontrar mais perguntas do que respostas. É o número 14 um portal para outro mundo, ou simplesmente um lugar onde as histórias de vida e morte se entrelaçam? Enquanto isso, o edifício continua de pé, testemunha silenciosa das vidas que passaram por seu interior. Por fim, é fascinante pensar em como um único lugar pode acumular tanto mistério e curiosidade. A casa do número 14 da West 10th Street não é apenas um edifício, é um símbolo do desconhecido que ainda está presente em nossas vidas. O eco de suas histórias continuará ressoando através do tempo. Ou algum dia a verdade escondida em suas sombras será revelada. A busca por respostas no mundo do inexplicável sempre será uma jornada cheia de reviravoltas inesperadas. Nas profundezas do metrô de Nova York, existe uma lenda que capturou a imaginação de muitos: o vagão perdido. Quem nunca se sentiu intrigado pela ideia de um trem que aparece apenas em certas noites?
recolhendo passageiros que nunca retornam? Este enigmático relato tem sido contado de geração em geração, e embora muitos o considerem apenas um mito urbano, há quem afirme ter vivido a experiência na própria pele. Tudo começa em uma fria noite de inverno. Um grupo de amigos, em busca de aventuras, decide pegar o metrô para chegar a uma festa. Enquanto esperam na estação, de repente, um trem que nunca foi anunciado para. As luzes piscam de maneira irregular e um ar gelado emana de suas portas. O que você faria? Você se atreveria a entrar nesse misterioso vagão? Relatos de quem se aventurou a entrar no vagão perdido são de arrepiar. Muitos descrevem uma atmosfera estranha, como se o tempo tivesse parado. Alguns afirmam que, ao olhar pela janela, não veem a paisagem habitual de Nova York, mas um túnel escuro que parece não ter fim. E se eu te dissesse que há quem afirme ter ouvido sussurros e risadas provenientes da escuridão, você consegue imaginar sentir que algo ou alguém te observa enquanto você se desloca nesse trem fantasma? Os relatos variam, mas há um padrão comum. Ao cruzar as portas do vagão, os passageiros sentem uma estranha sensação de inquietação. Alguns mencionaram que, ao olhar ao redor, veem rostos familiares, mas na verdade são estranhos que parecem presos em um loop temporal. Como é possível que essas pessoas estejam ali, mas não se comportem como deveriam? Talvez, só talvez, estejam presos no mesmo destino que o trem. Mas, de onde vem essa lenda? Alguns dizem que o vagão perdido é um vestígio de um velho trem que jamais chegou ao seu destino. Rola a história de que, nos anos 50, um trem experimental desviou de sua rota e desapareceu, levando consigo todos os seus passageiros. Desde então, tem vagado pelos trilhos, buscando um caminho de volta à realidade. Você já se perguntou o que aconteceria se você fosse um desses passageiros que não podem voltar? Os testemunhos mais inquietantes vêm de quem se encontrou no vagão perdido durante a noite. Uma jovem que estava em uma estação deserta relata como a luz do vagão brilhava intensamente, atraindo-a para ele. Ao subir, encontrou-se cercada por pessoas que pareciam presas em um transe. Cada um deles olhava para frente, como se esperassem algo que nunca chegaria. O que você acha que aconteceu quando o trem parou em uma estação que não estava no mapa? Os que conseguem sair do vagão perdido contam que, ao descer, a experiência se desvanece de suas memórias. No entanto, há quem tenha tentado retornar, atraído pela curiosidade de descobrir o que há além. Mas como em toda boa história de mistério, o vagão parece ter uma mente própria. Será que o trem escolhe seus passageiros, ou somos nós que escolhemos entrar em seu mundo desconhecido? A polícia e as autoridades do metrô receberam inúmeras queixas sobre esses fenômenos, mas sempre descartaram qualquer relato como simples mitologia urbana. No entanto, alguns trabalhadores do metrô confessaram ter ouvido histórias semelhantes de seus colegas. Aqueles que trabalharam em turnos noturnos falam de ecos de risadas e murmúrios que ressoam nas estações vazias. Poderia ser que os espíritos dos passageiros perdidos ainda vagueiem pelos trilhos? Outra teoria inquietante sugere que o vagão perdido é um portal para outra dimensão. Alguns acreditam que, ao embarcar no trem, atravessa-se um limiar que leva a um mundo paralelo. Se isso for verdade, que outras realidades nos cercam e que mistérios se escondem nelas? Imagine um lugar onde o tempo não avança e os dias se repetem eternamente. O vagão perdido inspirou escritores, cineastas e artistas a explorar suas possibilidades. Desde contos de terror até documentários, a história encontrou um lugar na cultura popular. Mas, além do entretenimento, como essa lenda nos afeta? Talvez nos lembre que há coisas na vida que não podemos explicar, mistérios que nos convidam a questionar nossa realidade. À medida que a noite avança, o mistério do vagão perdido continua vivo na memória coletiva de Nova York. Sempre que alguém entra em uma estação de metrô, existe a possibilidade de se deparar com o desconhecido. A pergunta persiste: você se atreveria a entrar nesse trem? Você seria capaz de enfrentar o que há em seu interior? Então, da próxima vez que você estiver no metrô, mantenha os olhos bem abertos. Pode ser que, em uma dessas noites escuras, um trem estranho pare diante de você e as luzes pisquem de maneira inquietante. Você está pronto para descobrir se o vagão perdido é apenas uma lenda ou uma realidade aterradora que espera para ser desvelada? A aventura está lá, esperando para ser vivida. Você tem coragem de correr o risco? A história do edifício Dakota é um verdadeiro labirinto de mistério e tragédia. Desde sua construção em 1884, este emblemático edifício tem sido o lar de numerosas personalidades, mas também o cenário de eventos inquietantes que deram origem a histórias de fantasmas e maldições.
O que realmente acontece em seus corredores e apartamentos? Por que atrai a atenção daqueles que buscam o inexplicável no coração de Nova York? Desde o início, a construção do Dakota foi cercada de controvérsia. Situado na esquina da Rua 72 e do Central Park West, dizia-se que o edifício estava destinado a ser uma joia arquitetônica. Mas muitos o consideravam uma aberração em uma área que estava em plena transformação. No entanto, o que realmente o tornou um lugar de interesse foram as tragédias que marcaram sua história. Pode um edifício carregar o peso de uma maldição? Uma das histórias mais conhecidas é a do assassinato de John Lennon, que foi abatido a tiros às portas do Dakota em 1980. Seus fãs, assim como os curiosos, têm visitado o local desde então, deixando flores e mensagens em sua homenagem. Mas é possível que o espírito de Lennon ainda habite no edifício? Alguns residentes afirmam ter sentido sua presença, como um eco de sua música que ainda ressoa no ar. Que outros segredos se escondem atrás das paredes deste edifício? As lendas urbanas não param por aí. Muitos relataram experiências estranhas, como luzes que piscam sem razão aparente e sussurros que parecem vir de apartamentos vazios. Uma antiga residente que viveu lá por mais de 30 anos contou que às vezes ouvia risadas infantis na escuridão da noite, quando não havia nenhuma criança por perto. Podem ser os ecos daqueles que viveram lá antes? Alguns acreditam que o edifício tem uma conexão com o além e que seus inquilinos foram marcados por uma estranha energia. Existem relatos de pessoas que, ao se mudarem para o Dakota, experimentaram mudanças inexplicáveis em suas vidas, como se o lugar lhes oferecesse uma nova perspectiva, mas a um custo. A beleza deste edifício é um atrativo que esconde um segredo obscuro. Ao longo dos anos, vários inquilinos tiveram que abandonar seus apartamentos devido à intensa atividade paranormal que experimentaram. Um residente atual mencionou que, enquanto dormia, sentia uma presença que o observava, como se alguém estivesse ao seu lado. Mas, por que essas experiências ocorrem com tanta frequência no Dakota e não em outros edifícios da cidade? Pode ser que o passado do lugar seja pesado demais para que alguns o suportem? Os rumores sobre o Dakota não são apenas lendas. Alguns investigadores de fenômenos paranormais tentaram desvendar seus mistérios. Equipados com câmeras e gravadores, passaram a noite no edifício, em busca de evidências do que alguns consideram um verdadeiro lar de fantasmas. O que encontraram? Existem provas que sustentem essas histórias? Ou são apenas relatos de aqueles que buscam respostas no desconhecido? À medida que a história do Dakota se desdobra, também se revelam os nomes de seus inquilinos mais famosos. Além de John Lennon, outras figuras icônicas, como a atriz Lauren Bacall e o músico Leonard Bernstein, fizeram parte de sua história. Mas como essas celebridades influenciam a percepção do edifício, suas vidas e as tragédias que a cercam, são parte da maldição que parece envolver o lugar? A arquitetura do Dakota também conta uma história. Seu design gótico e majestoso fascina aqueles que o contemplam. Mas pode um edifício ter uma energia própria? É possível que a forma como foi construído, com seus cantos escuros e corredores labirínticos, contribua para as experiências estranhas que ocorrem em seu interior? Muitos acreditam que a energia de um espaço pode ser influenciada pelas emoções de seus habitantes, criando um ciclo vicioso de tragédia. Com o passar do tempo, o Dakota se tornou um símbolo do inexplicável em Nova York, um lugar onde a história e o mistério se entrelaçam. Mas apesar da fama do edifício, os segredos que guarda continuam sendo impenetráveis. Quantas histórias ainda permanecem ocultas entre suas paredes? Que outros inquilinos experimentaram eventos estranhos que nunca foram compartilhados com o mundo? Embora o Dakota possa parecer um lugar de beleza inigualável, sua história é um lembrete de que cada tijolo pode conter um eco do que uma vez foi. Alguns dizem que quando a noite cai, o edifício ganha vida, sussurrando relatos de amor, perda e tragédia. Mas quantas dessas histórias são reais e quantas são produto da imaginação? À medida que refletimos sobre a maldição do edifício Dakota, nos deparamos com a pergunta mais profunda de todas. O que realmente buscamos quando exploramos o desconhecido é a curiosidade, o desejo de entender o que não podemos ver, ou simplesmente uma fascinação pelo aterrorizante? A resposta pode nunca ser conhecida, mas o Dakota continuará sendo um farol para todos que buscam respostas aos mistérios que nos cercam. Finalmente, a história do Dakota nos convida a considerar a fragilidade da vida e o que resta depois que partimos. As marcas que deixamos podem ser mais do que lembranças,
podem se tornar parte do tecido de um lugar. E assim, o Dakota, com sua mistura de beleza e terror, nos lembra que alguns lugares estão destinados a ser guardiões de segredos eternos. Você se atreveria a explorar seus corredores e descobrir o que realmente se esconde na penumbra? Você já ouviu falar dos túneis secretos sob o Hotel Waldorf? Dizem que são passagens esquecidas, testemunhas silenciosas da história de Nova York. Mas qual é o verdadeiro propósito desses túneis? Por que permaneceram na penumbra por tanto tempo? Muitos acreditam que foram construídos para facilitar o movimento de personagens importantes, como presidentes e espiões, durante a Guerra Fria. No entanto, a história por trás dessas passagens vai além do que a maioria das pessoas conhece. A história do Hotel Waldorf Astoria começa no final do século XIX, quando este icônico edifício foi inaugurado. Desde então, tem sido um símbolo de luxo e poder. Mas e os segredos que se escondem em suas entranhas? Rumores dizem que os túneis conectam o hotel a outros edifícios importantes e que, em seu tempo, foram utilizados para o transporte clandestino de informações vitais. Imagine espiões deslizando na escuridão, levando consigo segredos que poderiam mudar o rumo da história. E quanto aos presidentes que passaram por essas instalações? Alguns afirmam que essas passagens secretas lhes ofereciam uma via de escape em caso de emergência. Mas que tipo de emergências poderiam ter enfrentado? Desde ameaças políticas até situações de segurança, esses túneis têm sido parte da trama oculta que envolve figuras influentes. É intrigante pensar que, sob nossos pés, existe um mundo que foi crucial para a política americana. Os rumores sobre esses túneis têm sido alimentados por testemunhos de funcionários do hotel e visitantes curiosos. Dizem que alguns ouviram ecos de conversas sussurradas, como se as paredes mesmas guardassem os segredos de tempos passados. Que histórias poderiam contar se pudessem falar? A possibilidade de que essas vozes sejam ecos de eventos históricos fascinantes nos faz perguntar: quantas revelações estão escondidas na penumbra? No entanto, nem tudo o que se diz sobre os túneis é verídico. A falta de documentação clara levou à criação de mitos e lendas que perduraram com o tempo. Esses relatos são uma mistura de realidade e ficção. A verdade é que não há uma resposta definitiva, o que alimenta ainda mais o mistério que envolve o Hotel Waldorf e seus túneis. Cada canto deste lugar está impregnado de uma história que espera ser descoberta. Além disso, o Hotel Waldorf tem sido palco de numerosos eventos históricos, desde cúpulas internacionais até celebrações de gala. Mas quantos sabem que, enquanto os convidados desfrutavam de um jantar elegante, nos túneis subterrâneos poderiam estar ocorrendo transações clandestinas? A dualidade deste lugar, onde a ostentação se encontra com o segredo, o torna um atrativo irresistível para os amantes da história e do mistério. Existem teorias que sugerem que alguns desses túneis poderiam ter sido utilizados para o tráfico de informações durante a Proibição, permitindo que os contrabandistas se movessem sem serem detectados. Mas até onde esses túneis realmente vão? Alguns afirmam que se estendem por milhas, conectando vários pontos estratégicos da cidade. É possível que essas passagens sejam uma rede mais ampla do que imaginamos? Os mistérios não param por aí. Há quem assegure ter tido encontros estranhos no hotel, experiências que parecem desafiar a lógica. Poderia ser que o eco dos segredos do passado ainda ressoe nesses corredores? Alguns hóspedes relataram fenômenos inexplicáveis, desde luzes piscando até sussurros vagos à noite. O que poderia estar causando esses eventos? São simplesmente lendas urbanas ou há algo mais sinistro em jogo? A fascinação pelo Hotel Waldorf e seus túneis secretos atrai a atenção de pesquisadores e caçadores de fantasmas. Mas realmente há algo a ser descoberto lá embaixo? À medida que se aprofunda na história do hotel, fica evidente que o mistério é parte de seu encanto. Cada história, cada rumor, adiciona uma camada mais à intriga que envolve este emblemático lugar. Com o passar dos anos, o Hotel Waldorf mudou de proprietário e passou por várias renovações. Mas o que aconteceu com os túneis? Permaneceram intactos ou foram fechados e esquecidos? Apesar das mudanças, os rumores persistem e as pessoas continuam se perguntando que segredos poderiam ser revelados se essas passagens escuras fossem exploradas. A conexão entre o Hotel Waldorf e a história de Nova York é inegável. Os túneis secretos são apenas uma pequena parte de um quebra-cabeça maior, uma história que abrange décadas de intrigas políticas e sociais. E embora muitos desses segredos possam permanecer ocultos para sempre, a curiosidade por descobrir o desconhecido continua viva. Assim,
Da próxima vez que você pensar no Hotel Waldorf, lembre-se de que há mais do que parece à primeira vista. Os túneis que se estendem sob suas luxuosas instalações são um lembrete de que, em Nova York, os mistérios nunca estão longe. A cidade está cheia de histórias esperando para serem contadas, e cada canto pode abrigar um segredo que desafia o tempo. Em conclusão, o Hotel Waldorf e seus túneis secretos são um testemunho de como a história e o mistério se entrelaçam na grande metrópole. Seja envolvendo presidentes, espiões ou fenômenos inexplicáveis, este lugar continua fascinando todos que se atrevem a explorar suas profundezas. Afinal, em uma cidade como Nova York, o passado nunca está realmente morto. Simplesmente está esperando para ser descoberto. No coração agitado de Wall Street, onde o dinheiro e o poder se entrelaçam, ocorreu um acontecimento que deixou muitos perplexos e enigmáticos. O que realmente aconteceu com o Barão de Wall Street, este magnata? Conhecido por sua mente afiada e sua capacidade de movimentar grandes quantias de dinheiro, foi encontrado morto em seu escritório, um lugar que havia sido seu reino durante anos. As circunstâncias de sua morte deram origem a teorias que oscilam entre o plausível e o incrível. Foi um assassinato, um suicídio ou simplesmente um acidente? A cena do crime era inquietante. Os relatos indicam que, à primeira vista, não havia sinais de luta nem de roubo. Como pode ser que alguém tão influente e poderoso terminasse assim? Em uma cidade onde a vigilância é constante e os olhos estão sempre abertos, as perguntas começaram a surgir. Quem poderia ter motivos para acabar com sua vida? E que segredos ele levaria consigo para o túmulo? No ambiente fechado de seu escritório, foram encontrados documentos e notas que sugeriam que o barão estava trabalhando em um acordo muito significativo. Seria este um acordo que poderia ter alterado o equilíbrio de poder em Wall Street? Alguns especulam que ele havia descoberto algo obscuro sobre seus colegas, algo que o havia colocado em perigo. Que tipo de informação poderia ter sido tão explosiva a ponto de colocar sua vida em risco? As teorias sobre sua morte começaram a circular rapidamente. Alguns falavam de um rival ciumento, desejoso de se livrar de um competidor formidável. Outros insinuavam que ele havia sido vítima de um complô maior, um que envolvia figuras influentes da comunidade empresarial, até onde alguns iriam para proteger seus interesses. A sociedade de Wall Street, com suas conexões secretas e alianças ocultas, sempre foi um terreno fértil para a intriga. À medida que as investigações avançavam, surgiram rumores sobre a participação da máfia. Poderia ser que o barão tivesse cruzado caminhos com o crime organizado? As conexões entre o mundo financeiro e o submundo criminal não são novas. E as histórias de extorsão e coerção são comuns na história de Nova York. Quem seriam os verdadeiros marionetistas por trás deste trágico desfecho? As autoridades, desconcertadas, começaram a buscar pistas. Interrogaram colegas, amigos e familiares, mas cada resposta parecia abrir mais perguntas. Muitas pessoas que conheceram o barão falaram de seu caráter, descrevendo-o como um homem de negócios astuto, mas também carismático. Seria possível que sua personalidade atraísse tanto admiradores quanto inimigos? Que segredos ele guardava que poderiam tê-lo levado à sua própria perdição com o passar do tempo? A história do Barão de Wall Street se tornou uma lenda urbana. Os rumores começaram a crescer e a especulação se desbordou. Alguns afirmavam tê-lo visto em diversos lugares da cidade, mesmo após sua morte. Poderia ser que seu espírito ainda vagasse pelas ruas de Manhattan, buscando justiça ou vingança? As histórias de fantasmas são comuns em Nova York, mas este caso, em particular, parecia ter um matiz diferente. À medida que as décadas avançavam, o caso foi esfriando, mas os teóricos da conspiração não pararam. Novas teorias surgiram, algumas mais extraordinárias que outras. Poderia ele ter estado envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro que o levou à morte? Ou teria descoberto uma rede de corrupção que ameaçava derrubar os mais poderosos da cidade? O enigma continuava vivo, alimentado pela curiosidade e pela especulação. Os meios de comunicação começaram a cobrir o caso de maneira mais sensacionalista, transformando o barão em uma figura quase mítica. Alguns documentários e livros de mistério começaram a explorar sua vida e sua morte, cada um com sua própria versão dos fatos. Onde estava a verdade em meio a tantas vozes? A busca por respostas se tornou um fenômeno em si, atraindo investigadores amadores e especialistas em criminologia. Apesar dos anos que se passaram, o mistério do Barão de Wall Street nunca foi completamente resolvido.
A falta de provas concretas e a confusão em torno dos eventos que cercaram sua morte fizeram com que o caso se tornasse um quebra-cabeça sem solução. É possível que algumas histórias estejam destinadas a permanecer na penumbra, alimentando a imaginação de quem busca respostas no desconhecido. Assim, a história do Barão de Wall Street se torna um lembrete de que, mesmo no mundo moderno e supostamente transparente das finanças, sempre há sombras que espreitam. Que segredos se escondem atrás das portas fechadas das grandes corporações? Quantas vidas foram perdidas na busca por poder e riqueza? A busca pela verdade é muitas vezes mais intrigante do que a própria realidade. E o caso do Barão é um claro exemplo disso. Enquanto refletimos sobre sua trágica história, é impossível não nos perguntarmos que outros mistérios e segredos permanecem ocultos na vasta e complexa rede de Nova York. Quem são os verdadeiros titãs desta cidade? E que sacrifícios fizeram no caminho para o topo? A vida na Grande Maçã é um constante lembrete de que, por trás de cada sucesso, pode haver uma história sombria esperando para ser descoberta. No coração de Nova York, entre o burburinho e as luzes brilhantes, se esconde uma figura que deixou uma marca na história dos mistérios. Falamos do Homem do Guarda-Chuva, um personagem enigmático cuja presença foi capturada em uma das fotografias mais icônicas da história. O momento do assassinato do presidente John F. Kennedy. Quem era realmente esse estranho indivíduo que se tornou parte de uma das maiores tragédias dos Estados Unidos? A imagem mostra um homem com um guarda-chuva preto, de pé entre a multidão que se reuniu em Dallas naquele dia fatídico. Enquanto o presidente passava, esse homem permaneceu impassível, segurando seu guarda-chuva independentemente das condições climáticas. Mas por que um guarda-chuva? O que significava sua presença naquele instante exato? Muitos especularam que poderia ter sido um cúmplice, uma testemunha casual ou até mesmo um espião. No entanto, o que realmente chama a atenção é que esse homem apareceu novamente anos depois em Nova York, em um contexto completamente diferente. Em 1971, um grupo de investigadores se aventurou na cidade em busca de respostas sobre o Homem do Guarda-Chuva. Poderia ser que o destino o tivesse levado à Grande Maçã? Ao que parece, várias pessoas afirmaram tê-lo visto vagando pelas ruas, frequentemente em locais emblemáticos como Central Park ou nas proximidades de Wall Street. Seria uma simples coincidência ou havia um propósito por trás de sua misteriosa reaparição? As teorias sobre quem poderia ser esse homem são variadas. Alguns sugerem que era um agente de inteligência, possivelmente vinculado à CIA, que estava no lugar errado na hora errada. Outros argumentam que se tratava de um simples homem de negócios que usava seu guarda-chuva como uma forma de se proteger do sol, sem nenhuma conexão com o evento trágico. No entanto, a pergunta que persiste é: por que um homem com um guarda-chuva se tornou um símbolo de mistério e conspiração? À medida que a história do Homem do Guarda-Chuva foi se desenrolando, surgiram relatos de encontros estranhos com pessoas que afirmam ter tido interações com ele. Alguns dizem que ouviram sussurros que parecem vir de seu guarda-chuva, enquanto outros asseguram ter visto figuras sombrias associadas à sua imagem. Seria possível que esse homem estivesse envolvido em algo maior do que imaginamos? A inquietante natureza de sua presença fez com que alguns o considerassem um símbolo da confusão e do medo que cercam os eventos históricos. Poderia o Homem do Guarda-Chuva ser um lembrete de que muitas vezes há mais do que se vê à primeira vista? Em uma cidade onde cada esquina tem sua própria história, esse personagem se tornou um enigma que muitos tentam resolver. À medida que os anos passaram, a figura do Homem do Guarda-Chuva se tornou quase mítica. Na cultura popular, sua imagem foi utilizada em filmes, séries e obras de arte, tornando-se um símbolo da curiosidade e da intriga. Por que sua história ressoou tanto? Talvez porque represente nossa eterna busca por respostas em um mundo cheio de incertezas. No entanto, apesar de todas as teorias e especulações, a verdade sobre o Homem do Guarda-Chuva continua sendo esquiva. Ninguém conseguiu identificá-lo com certeza, e cada nova pista apenas adiciona mais camadas a esse quebra-cabeça. Nesse sentido, sua história se torna um espelho da própria natureza humana. Sempre desejamos entender o inexplicável, mesmo quando as respostas parecem estar ao nosso alcance. Alguns tentaram conectar o Homem do Guarda-Chuva com outros mistérios de Nova York, sugerindo que poderia ter estado envolvido em eventos sombrios que marcaram a cidade. Que segredos ele poderia conhecer? Será que sua vida está entrelaçada com a história oculta de Nova York? As perguntas nunca cessam, alimentando nossa imaginação e curiosidade.
A fascinação pelo homem do guarda-chuva nos leva a refletir sobre como os mitos e lendas urbanas se formam a partir de pequenos fragmentos de verdade. Muitas vezes, é a falta de respostas que transforma uma figura em um ícone do mistério. Quantos outros personagens anônimos caminharam pelas ruas de Nova York, deixando para trás um rastro de perguntas sem resposta? Os testemunhos de quem diz tê-lo visto apenas aumentam a aura de mistério que o cerca. Alguns afirmam que o homem do guarda-chuva tem um carisma estranho, capaz de atrair as pessoas para ele, enquanto outros sentem uma presença inquietante que os faz querer se afastar. Que energia emana esse indivíduo que fascinou tantos ao longo dos anos? A lenda do homem do guarda-chuva continua viva, e sua história é um lembrete de que, no fundo, todos buscamos respostas ao desconhecido. Em uma cidade tão cheia de vida, também há sombras que nos convidam a explorar o que não conseguimos compreender totalmente. Seremos capazes de desvendar o mistério que envolve esse personagem enigmático, ou ele permanecerá como um eco nas páginas da história? À medida que continuamos nossa busca por respostas sobre o homem do guarda-chuva, lembremos que a curiosidade é uma das forças mais poderosas da humanidade. Nos impulsiona a continuar explorando, a continuar perguntando e a nunca nos conformar com o que vemos. A história do homem do guarda-chuva é apenas um capítulo no vasto livro de mistérios que é Nova York. E enquanto houver perguntas sem resposta, sempre haverá espaço para a fascinação e o assombro. Enquanto nos despedimos dessa intrigante história, a imagem do homem do guarda-chuva perdura em nossa mente. Sua figura, cercada de incerteza e especulação, nos convida a refletir sobre os segredos que ainda permanecem ocultos na cidade que nunca dorme. Quem sabe que outros mistérios nos aguardam nas ruas de Nova York? A busca por respostas continua, e com ela, a promessa de descobrir o desconhecido. Alguma vez você se deparou com um objeto que parece ter um passado misterioso? No coração de Manhattan, dentro da Sinagoga Central, foi descoberto um manuscrito antigo que deixou muitos perplexos. Este texto, que remonta a tempos distantes, contém símbolos e línguas que ainda não foram completamente decifrados. Que segredos esconde este enigmático documento? Os estudiosos dedicaram anos a analisar suas páginas, mas cada tentativa de interpretação parece abrir mais perguntas do que respostas. Por que foi escrito e quem foram seus autores? Alguns acreditam que o manuscrito pode estar relacionado a rituais antigos ou práticas esotéricas. Mas, será que há algo mais profundo por trás dessas inscrições? Uma das teorias mais intrigantes sugere que o manuscrito pode conter um conhecimento perdido, uma sabedoria que permaneceu oculta ao longo dos séculos. E se essas palavras tiverem o poder de revelar verdades que foram ignoradas ou enterradas no esquecimento? A possibilidade de que este texto seja um vínculo com o passado fascinou pesquisadores e curiosos igualmente. Os símbolos que adornam suas páginas são particularmente desconcertantes. Alguns se assemelham a línguas antigas, enquanto outros parecem ser criações completamente novas. Poderia ser que se trate de uma linguagem secreta, projetada especificamente para ocultar seu conteúdo daqueles que não são dignos de conhecê-lo? A ideia de que existem códigos ocultos fez com que muitos se sentissem como verdadeiros detetives em busca de pistas. Um aspecto que chama a atenção é a procedência do manuscrito. Como ele chegou à Sinagoga Central e quem o trouxe? A história de sua chegada é tão misteriosa quanto o próprio texto. Existem rumores de que foi encontrado em um antigo mercado de antiguidades, mas ninguém conseguiu confirmar sua origem. Poderia este objeto ter estado escondido por anos, esperando o momento certo para ser descoberto? Ao longo dos anos, inúmeras pessoas afirmaram ter tido experiências estranhas ao estar perto do manuscrito. Alguns dizem ter sentido uma energia poderosa, como se o documento estivesse vivo. Outros relataram visões ou sonhos estranhos depois de tê-lo contemplado. É possível que o manuscrito tenha algum tipo de conexão espiritual ou sobrenatural que transcende nossa compreensão? A comunidade judaica demonstrou um interesse particular no manuscrito, dado seu contexto religioso. No entanto, o conteúdo suscitou debates sobre a interpretação dos textos sagrados. O que esses símbolos realmente significam no contexto da tradição judaica? A busca por respostas levou a um sem fim de discussões entre eruditos e crentes. Mas a curiosidade não se limita apenas aos acadêmicos. Muitos aficionados pelo paranormal tentaram se aproximar do manuscrito em busca de respostas sobre sua possível origem e significado. A mistura de história, religião e mistério capturou a imaginação de tantos.
O que aconteceria se o manuscrito pudesse oferecer uma conexão com entidades superiores ou com o próprio universo? À medida que as investigações continuam, a pergunta persiste: realmente há algo que este manuscrito quer nos comunicar? As histórias de antigos textos que contêm profecias ou segredos alimentaram a crença de que, em algum lugar, há respostas para nossas perguntas mais profundas. Poderia ser este o caso? No fundo, o manuscrito da Sinagoga Central é um lembrete de que há mais neste mundo do que podemos ver e entender. Ele nos convida a explorar o desconhecido e a questionar o que acreditamos saber. E se os mistérios da vida estiverem esperando para serem revelados através de um simples texto? A mera existência deste manuscrito nos leva a refletir sobre nossa própria busca por conhecimento e verdade. À medida que a intrigante história do manuscrito avança, muitos se perguntam que futuro o espera. Continuará sendo um enigma a ser resolvido ou algum dia seus segredos serão desvelados? A esperança de que algum pesquisador consiga decifrar seu conteúdo mantém viva a chama da curiosidade. O que acontecerá quando finalmente se conseguir entender sua mensagem? As teorias sobre seu significado podem ser infinitas, mas o que é indiscutível é o impacto que teve em quem se aproximou dele. O manuscrito não é apenas um artefato histórico, mas também um símbolo da eterna busca da humanidade por compreender o inexplicável. Cada nova descoberta relacionada ao texto adiciona uma camada a mais ao mistério. Então, o que você acha? Você acha que este manuscrito é apenas mais um objeto em uma sinfonia de história e religião? Ou poderia ser a chave para abrir portas para realidades desconhecidas? O fascínio pelo inexplicável faz parte do que nos torna humanos, e o manuscrito da Sinagoga Central é um testemunho dessa busca eterna. Mesmo que a verdade ainda esteja oculta, a curiosidade em descobri-la continua sendo um farol que guia muitos em direção ao desconhecido. A cidade de Nova York, um lugar onde o moderno se entrelaça com o antigo, é um caldeirão de mistérios que cativaram a imaginação de gerações. O que faz com que esses enigmas perdurem no tempo? Talvez seja a intriga do desconhecido. Essa sensação de que há mais do que se vê à primeira vista. Desde desaparecimentos inexplicáveis até fenômenos paranormais, cada canto dessa metrópole tem uma história para contar, mas será que realmente estamos prontos para ouvir? É fascinante pensar em como esses mistérios impactaram a cultura da cidade. Quantas lendas urbanas surgiram a partir de eventos sem explicação? A música, o cinema e a literatura foram influenciados por essas histórias, transformando Nova York em um cenário ideal para os amantes do sobrenatural. Quem nunca sentiu arrepios ao ouvir sobre a mulher cinza do Central Park ou o túnel fantasma do metrô? Esses relatos não apenas entretêm, mas também nos convidam a refletir sobre a fragilidade da realidade. O que acontece quando nos deparamos com o inexplicável? O desaparecimento de pessoas, como a jovem Dorothy Arnold, nos lembra que a vida pode ser tão incerta quanto fascinante. Enfrentamos perguntas que não têm resposta, e é nesse mistério que encontramos uma conexão profunda com nossa humanidade. O que você faria se encontrasse em uma situação semelhante? A incerteza nos une, nos transforma em exploradores do desconhecido. Os segredos que envolvem lugares como o Edifício Dakota ou o Hotel Waldorf nos levam a pensar nas histórias que essas paredes testemunharam. Cada tijolo conta um relato que se perdeu no tempo. Quantas almas cruzaram suas portas? A ideia de que o passado pode influenciar o presente é intrigante. Isso nos faz questionar se os fantasmas são apenas ecos do que uma vez foi, ou se realmente estão aqui, entre nós, esperando para serem descobertos. A história do roubo no aeroporto JFK nos lembra que o crime também pode ser um enigma. O que é necessário para realizar um roubo perfeito? Há algo sedutor na ideia de que o dinheiro desapareça sem deixar rastro. Esse tipo de mistério nos faz refletir sobre a natureza humana, sobre a ganância e a ambição. Mas qual é o preço da perfeição? Estamos dispostos a cruzar limites éticos pelo que desejamos? O caso do Barão de Wall Street, com sua aura de conspiração, adiciona outra camada à complexidade de Nova York. Quem tem o poder de decidir quem vive e quem morre? As sombras das grandes cidades estão cheias de segredos, e cada assassinato não resolvido levanta mais perguntas do que respostas. Até onde você estaria disposto a ir para proteger seus segredos? A cidade é um labirinto de intrigas onde ninguém é quem parece ser. Os mistérios também se entrelaçam com a história. A tragédia do incêndio na ilha North Brother nos lembra que a vida é frágil.
Como é possível que um evento tão devastador se torne um sussurro ao vento? A memória coletiva se desdobra com o tempo, mas o eco dos gritos persiste. É nossa responsabilidade manter viva a história daqueles que já não podem contá-la. As lendas urbanas, como a do vagão perdido do metrô, são um lembrete de que sempre haverá espaço para a imaginação. O que você faria se um trem misterioso aparecesse diante de você em uma noite escura? A ideia de viajar para um lugar desconhecido, onde o tempo e o espaço se distorcem, é ao mesmo tempo aterrorizante e cativante. Nos convida a explorar os limites da nossa realidade e a nos perguntarmos se estamos dispostos a cruzar essa linha. A busca por respostas é o que impulsiona a humanidade. Desde o manuscrito da Central Synagogue até as histórias de figuras fantasmagóricas, cada mistério é um lembrete de que há mais na vida do que podemos entender. O que acontece quando a lógica encontra o inexplicável? Talvez, no fundo, todos anseiem por um pouco de magia em nossas vidas. A busca pelo desconhecido nos desafia a ser curiosos e a manter nossas mentes abertas. A cultura de Nova York está impregnada desses mistérios e cada geração deixa sua marca nesses relatos. Que história você contará? Como você contribuirá para a narrativa desta grande cidade? A forma como enfrentamos os enigmas da vida determina nosso caráter e nos conecta com aqueles que nos cercam. Cada mistério é um fio no tapete da existência e juntos formamos uma história maior. A fascinação pelo inexplicável não é apenas um reflexo de nossa curiosidade, mas também de nossa necessidade de conexão. Em um mundo que muitas vezes se sente dividido, os mistérios de Nova York nos lembram que todos compartilhamos um fio comum. Não é verdade que, no fundo, todos buscamos respostas? A busca pela verdade nos une em uma jornada que transcende o tempo e o espaço. À medida que exploramos esses mistérios, não podemos deixar de nos perguntar sobre nossa própria história. Como nos encaixamos nesse vasto quebra-cabeça? A cidade é um lugar onde convergem milhares de relatos. E cada um de nós tem um papel a desempenhar. Qual será seu legado na narrativa de Nova York? Cada decisão, cada encontro pode ser parte de um mistério ainda por resolver. No final, o que realmente importa é como esses mistérios nos moldaram. Como influenciaram nossa percepção do mundo? Nova York é um lugar onde o passado, o presente e o futuro se entrelaçam em uma dança constante. Estamos prontos para fazer parte dessa dança? A busca por respostas nunca termina. E cada mistério é um convite para continuar explorando, continuar perguntando e, acima de tudo, continuar sonhando.